Olá amigos, muito boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Fico feliz nessa noite de receber aqui, nessa oportunidade, o Everton. E nós iremos falar de um tema importantíssimo, um tema que representa e representou, na verdade, a vida dele por um período de tempo. Vamos falar a respeito do testemunho do Everton, como foi a transformação que Deus fez na vida dele. Então, não saia, fique conosco e essa live vai edificar a sua vida. O tema da nossa live é das trevas à luz. É o tema da nossa live hoje. E nós estaremos falando aqui a respeito deste testemunho maravilhoso que foi uma superação na vida do Everton, essa mudança que Deus fez na vida dele. Então você não pode perder tempo, já convide alguém para participar dessa live nesta oportunidade. O Everton, é um prazer receber você aqui, viu? Muito obrigado por atender este convite, para falar a respeito desse grande acontecimento da sua vida, que foi a transformação que Deus fez na sua vida e depois também chegou até a sua casa. E é assim que Deus faz. Deus, ele transforma a vida do homem e depois de transformar a vida deste homem também começa a impactar outras vidas. Então está aqui o Everton e é um prazer te receber, Everton. Seja bem-vindo. Valeu, Marcon Douglas. Para mim é um prazer estar aqui com você, com todos que estão acompanhando aí esta live. Eu agradeço pelo convite, por esta oportunidade. Muito bem, pessoal. Então, você não pode deixar de convidar alguém. Convide alguém para assistir esta live. Nós já vamos começar a falar da vida, desse testemunho maravilhoso que foi o que aconteceu na vida do Everton. Eu tenho o prazer de hoje dizer isso, que ele realmente hoje é luz. Mas antes de ser luz, por algum período de tempo, ele esteve no mundo das trevas. E nós queremos dizer a você que por algum motivo está nesse mundo tenebroso, que é possível chegar à luz de Cristo sobre a sua vida. Basta você querer. É possível, e está aqui o Everton para provar que a mudança ela acontece e Deus tem poder para agir e transformar a sua vida. Muito bem, eu quero aqui também já começar com uma palavra bíblica, que está em João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então Jesus, ele é a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glórias a Deus. Everton, realmente, por muito tempo, você andou nesse mundo de trevas e muitas das vezes uma pergunta que fica, e já é o que eu vou colocar aqui na tela, uma pergunta que fica o que levou você a esse mundo de trevas, esse mundo das trevas? Como você pode ver, você que está acompanhando aí ao vivo pelo Instagram, você pode ver aqui essas duas fotos que representam uma vida passada do Everton. Aqui ele está armado. Qual é essa arma, Everton? Não me recordo. Essa aqui é uma 357. 357. Estava armado, vivendo uma vida realmente que desagradava a Deus. Então isso aqui é o antes do Everton. E eu queria saber, Everton, o que levou você a esse mundo? Eu queria que você comentasse e falasse um pouco disso. E a gente vai seguindo no nosso bate-papo. Marcon, são, pelo menos que eu vejo assim, o que ocorreu de fato na minha vida, eu creio que foi 2 pontos. Não exatamente o motivo que me levou, mas foram coisas que colaboraram para ter aí esse resultado triste, esse triste resultado. Eu vejo que um deles foi uma certa rejeição familiar que eu tinha. E o segundo, eu vejo a questão da influência de amigos. Sobre a rejeição familiar,
eu cresci assim em um lar, né, não cristão. Por várias vezes eu vi meu padrasto agredindo a minha mãe. Na minha infância, eu tinha mais ou menos 2 a 3 anos, fui morar em um orfanato. E eu fui morar, depois de sair desse orfanato, quem acabou tendo a minha guarda, a minha e a do meu irmão, foi a avó dele. Então ela era minha avó de consideração. E a gente teve uma infância muito sofrida, né? Um momento ali, um período que é bastante importante na formação do caráter de um homem, do caráter de uma pessoa. Esse período foi muito sofrido e doloroso para a minha vida. Né? Igual eu disse que eu morei em orfanato, criança, eu mais meu irmão, mais a minha avó de consideração, a gente saía ali pelas ruas do setor onde a gente morava, catando materiais recicláveis, em um sol quente, bastante quente ali, e a gente às vezes ia em feira, pegar ali o resto de frutas que tinha, para a gente poder se alimentar. Então foi uma infância sofrida, uma infância bastante de pobreza, né? Assim como milhares de brasileiros também vivem nos dias de hoje. E isso me marcou muito, eu me senti assim de uma certa forma rejeitado. Eu fui conhecer o meu pai, eu já tinha meu pai verdadeiro, biológico, eu já tinha aí 8, 9 anos de idade. Então eu não tive essa figura paterna na minha vida, eu não tive um afeto do pai, eu não sei o que é o meu pai me abraçar e dizer que me amava, levar na porta de uma escola, buscar na porta da escola. Então a gente sabe o quanto é importante, né, a educação que os pais dão para os seus filhos. E eu não culpo também eles, né? Eles também não receberam dos meus avós, né? A gente vê aí que acontece isso em várias famílias. Eu me sentia dessa forma, ia para um canto, ia para o outro. Eu sentia que eu não era aceito, eu não sentia que eu era ali de uma certa forma acolhido, isso mesmo. Então, o que aconteceu? Aí veio a influência dos amigos. A gente pensa que, por exemplo, um traficante, o dono lá da boca de fumo, quando ele vai aliciar alguém, chamar a pessoa ali para o mundo do crime, as pessoas pensam que eles são agressivos, né, que eles são desrespeitosos, que eles agridem as pessoas ali de uma certa forma para aliciar, para entrar ali para o mundo do crime. Não, eles são bastante acolhedores. Lá você é respeitado, lá eles te tratam de uma forma assim que você se sente, né, no linguajar do qual eu entendi, você se sentia o cara, você se sentia ali útil no meio daquele meio, no meio daquele convívio. Então, às vezes, o que faltava em casa, lá nessas influências de amigos, eu tinha, né, o respeito, a consideração, de os caras dizer, você é firmeza, você é moleque doido, né, como falava lá. E assim, a gente se sentia de uma forma aceito naquele meio, naquele grupo. E por isso acabei o quê? Envolvendo com drogas, acabei aí tendo uma vida realmente de um dependente, né, de drogas. E a gente sabe que na realidade o dependente de drogas, ele não é dependente da maconha, dependente da cocaína, mas ele é o quê? Dependente emocional. Ninguém que entra nessa vida de droga, ele entra porque está bem, porque se sente realizado, se sente aceito, se sente completo. Não, a pessoa se sente fragilizada, a pessoa se sente mágoas, rancor, traumas, e por isso ela vê nas drogas, ele vê nesse meio, nesse mundo, uma forma de escape, né? Uma forma ali de ter um alívio momentâneo daquela dor, daquele sofrimento. Sim. E isso que o Everton está falando aqui é importante para que você que é pai, você que é mãe, reflita, porque o Everton ele se sentia de uma forma excluído, e muitas das vezes quando a família, por certos motivos, são vários os motivos, exclui uma pessoa da família, o mundo acolhe. Né? O mundo acolhe, e o mundo acolhe, e o mundo ele vai tratar essa pessoa de uma maneira que ele vai acreditar, como o Everton acreditava,
que realmente ali ele estava seguro, realmente ali ele tinha proteção, quando na verdade, né, Everton, você estava sendo iludido, né, por essa falsa presença de pessoas que te passavam essa proteção, te passavam esse acolhimento, quando na verdade você estava se afundando cada vez mais em um mundo que só Jesus para libertar. Olha só o que a Bíblia diz, e a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, sobre o homem que está fora dos caminhos do Senhor. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então, muitas das vezes o homem, ele olha para o mundo e ele enxerga as coisas que aparentemente são boas para o mundo, começa a praticar ações que aparentemente são ações que não vão lhe trazer nenhum prejuízo, porque o mundo, e o mundo quando nós referimos aqui, este mundo de pecado, ele traz essa proteção, né? Você se sente protegido. Mas a Bíblia vai dizer que o homem, olha só, que os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o corpo será bom e terá luz. E só é possível nós enxergarmos, Everton, as coisas boas quando nós conhecemos Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, os nossos olhos se abrem e aí ele se torna um olhar bom, porque nós começamos a olhar a verdade, que quando nós estamos nas trevas, nós não conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos enxergar quando estamos no mundo de pecado e os nossos olhos estão cheios de coisas ruins, nós não conseguimos enxergar que estamos errados. Só Jesus pode mostrar isso ao homem. Agora, eu tenho uma outra pergunta, a gente vai seguindo aqui o slide, e aqui, continuando, tem algumas fotos que o Everton me passou para mim estar mostrando, e aqui tem ele, né, com vários e vários várias notas nas mãos de R$100, e isso aqui passa um certo aspecto de poder, né? Passa um certo aspecto de poder. Aqui nas festas, né, curtindo, como o ditado mundano, né, diz, curtindo com os amigos, né, uma curtição que muitas das vezes leva muitos jovens à perdição, como também levou Everton, né, a ter várias experiências ruins. Hoje ele pode dizer que é ruim. Eu gostaria, Everton, que você comentasse como é estar nesse mundo de trevas. Como foi viver nesse mundo de perdidão? Assim como eu disse anteriormente, né, a questão do que me levou, né, a esse mundo. E assim, estar nesse mundo, às vezes aqui a gente pode olhar a foto, aparentemente está feliz, né? Aparentemente parece que está bem. Sim. Mas na verdade só a gente sabe o interior da gente. Só mesmo quem passa por essa vida, né, uma vida aí de drogas, uma vida de criminalidade, uma vida aí onde realmente a pessoa não tem paz. Não existe paz em um mundo como esse. A forma com que eu me sentia, a forma como era estar nesse mundo, era uma forma muito desagradável. Não tinha paz, a todo momento com a visão de que qualquer hora poderia acontecer algo, alguém poderia tirar a minha vida, igual a foto anterior, sempre andava armado, porque eu tinha medo de perder a minha vida. Ou ora a polícia prender, ou ora outros bandidos rivais, traficantes, matar e tirar a vida da gente. Igual aqui, esse dinheiro, fruto do tráfico de drogas, vendendo drogas, né, destruindo famílias, né, com essa vida, né, comercializando aí algo que destrói verdadeiramente famílias, né? A gente vê quantas mães que choram, quantas mães perdem o seu filho por causa desse tipo de práticas, né? Por causa de pessoas que estão envolvidas aí com essa forma ilícita aí da pessoa viver. E assim, era algo que me causava dor, era algo que me incomodava.
né? Até mesmo eu disse, foi o que me levou para o mundo das drogas, a dor, a angústia, né? Tá nessa vida aí dessa forma. E você tentava, né, dessa forma, um escape, né, como você bem falou. Mas na verdade, o que eu posso dizer para você que está nos assistindo através dessa live é que somente uma pessoa que já passou por isso é que sabe, né, as feridas, as dores e o sofrimento. Só quem já passou por uma vida dessa, como Everton viveu neste mundo, ele sabe as lágrimas que ele derramou. Eu tenho certeza que se ele tivesse tido a oportunidade de conhecer Jesus antes, né, Everton, você teria abraçado a luz. Com certeza. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida para a gente edificar outras vidas. E hoje eu tenho certeza que vidas, Everton, são edificadas através do seu testemunho. Amém. Porque é possível alguém sair do mundo das drogas, do tráfico, para a maravilhosa luz de Jesus. E você vai ver mais à frente como foi a transformação na vida do Everton. E falando sobre o mundo em que o Everton vivia, existem momentos que marcam a vida das pessoas quando estão nesse mundo. E você me mandou esse material e foi um momento que te marcou. Marcou porque foi um momento de dor, um momento de sofrimento. E você que está assistindo essa live, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Primeiro ponto, o homem vai morrer porque ele é carne. E o pecado de Adão é exatamente esse. O homem, ele vai trabalhar, ele vai viver e ele vai morrer. O salário do pecado é a morte. Mas também existe também a morte, que eu posso dizer que é o segundo ponto, que o salário do pecado, o pecado de você estar nesse mundo, e muitas das vezes não refrear a sua maneira de andar, a sua maneira de agir, pode levar você a morrer de maneira antecipada. Então tome cuidado com isso. E eu vou passar o vídeo aqui agora, que foi um dos momentos que marcou a sua vida, como você falou, talvez o momento que mais marcou a sua vida, e você vai assistir aí agora. Os dois menores foram executados com tiros na cabeça. O garoto de 14 anos, Jonathan Galdino do Nascimento, foi baleado 2 vezes. O de 15, Wesley dos Santos Tavares, foi atingido por 3 disparos. O mais jovem tinha uma passagem por furto. O mais velho era suspeito de ter participado de um outro assassinato no começo do ano. Então você acabou de ver esse vídeo e o Everton vai comentar a respeito do vídeo, porque foi um momento, né, o momento que mais marcou a vida dele quando ele estava aí nesse mundo de trevas, né? A gente costuma até dizer de perdidão, né? Então foi um momento que marcou muito a vida dele. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, Everton. Marcon, realmente esse fato aí foi o que mais marcou a minha vida, né? Que foi, como vocês viram aí na imagem, a morte do meu irmão, né? Esse que fala Wesley dos Santos Tavares. Ele tinha apenas 15 anos de idade. Também envolvido, assim como eu, nessa vida de criminalidade, essa vida de tráfico de drogas, roubos, né? Ele inclusive fala aqui na reportagem, ele foi preso, né, no começo desse ano aí, quando ele morreu, por ter feito um homicídio, né? E essa era a vida também a qual ele vivia. E infelizmente foi muito dolorido para nós, para a nossa família, ver ele nessa situação, chegar a esse ponto, chegar nessa condição. Eu me lembro do dia, foi numa noite de 14 de setembro, uma noite de quarta-feira. E foi muito triste. Eu cheguei, recebi a notícia, acabaram de dar uns tiros no seu irmão ali em cima. E eu cheguei lá na rua, onde aconteceu o fato. E quando eu cheguei, no mesmo dia lá, foi morto ele e um amigo dele. Foram executados os dois no mesmo dia. E quando eu cheguei, vi esse amigo dele caído, e aí eu não vi o meu irmão. E aí uma moça disse para mim, seu irmão está bem ali na frente.
E eu olhei ele lá na calçada, cheguei bem perto, próximo dele, e vi ele lá no chão, caído, já sem vida, com as perfurações no rosto, e o rosto ensanguentado. Foi muito dolorido isso para mim, ver o meu irmão ali naquela situação. E o mais triste ainda foi ver a minha mãe chegando lá no local. A minha mãe estava trabalhando para nos dar o sustento, para cuidar de nós, e ela trabalhando. E ela recebe a notícia no seu trabalho que o filho dela acabava de ter sido ali assassinado. E ela chegou já de noite, ali, veio do trabalho correndo, chegou lá naquela situação e ela se ajoelha lá em cima do corpo do meu irmão lá morto, do corpo do filho dela lá morto, e começa a chorar, a dizer que não era aquela vida que ela tinha escolhido para ele, que não era aquela vida que ela queria que tivesse esse final, né, esse final trágico aí, o qual teve. Então esse momento foi um momento muito difícil para a minha vida. Esse momento foi um momento muito doloroso. Como eu disse, a nossa infância eu passei junto com ele. Quando eu morei no orfanato, eu morei junto com o meu irmão. A gente, quando morava mais a avó dele, né, a gente tinha esse vínculo, né, passava ali vários momentos juntos, catando materiais recicláveis, mas a minha avó adotiva, ali, vó de consideração. Então foi muito doloroso ver o meu irmão naquela situação. Realmente é difícil falar sobre isso, com certeza dói muito ainda, né, no Everton, mas é preciso falar, e você que está ouvindo, é preciso que você entenda que você não pode sair dos caminhos do Senhor. Muitas das vezes, alguém que já está vivendo na luz, por algum motivo ele quer sair. Olha, eu deixo aqui um alerta para você, não saia dos caminhos de Jesus. E você que ainda não está nos caminhos de Jesus, que está em trevas, procure a luz, para que de alguma forma a sua vida não seja ceifada de maneira antecipada. E nós não estamos aqui para julgar, e queira Deus que naquele momento ali, ele tenha tido a oportunidade de clamar por Deus, e se o Senhor assim permitir, estará conosco no céu. Amém? Que Deus abençoe, né, Everton, a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não acabamos ainda, mas eu quero assim dizer essas palavras, que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua família, protegendo, guardando. Eu sei que não é fácil, alguém que já viveu nesse mundo, quando sai desse mundo, sempre vem, né, os pratos, muitas das vezes alguns tipos de influência, mas aqui está você para provar que é possível viver na luz de Cristo. Glórias a Deus. Eu tenho um outro vídeo para mostrar também, que foi nos passado pelo Everton, né, que foi um momento da sua prisão. O Everton também foi preso por estar nesse mundo de drogas, estar nesse mundo de tráfico, está nesse mundo muitas das vezes de assalto, né, Everton? Foi preso. E veja como Deus foi livrando o Everton até ele chegar a esse momento aqui hoje para dizer para você essas palavras. Que esse mundo não compensa. Esse mundo de crime não compensa. Agora, o que compensa para a vida do homem é ele se render a Cristo e ver a mudança que Jesus pode fazer na vida de um homem perdido. Amém. Vamos ver esse vídeo aqui, Everton? Vamos.
liberta. Esse vídeo foi retirado aí das redes sociais do Everton. Ele já havia postado no Facebook, né, nas suas mídias sociais. E foi um momento onde ele foi preso. E naquele momento, ele vai comentar agora, ele ouviu uma palavra, né, de uma determinada pessoa, que ele vai comentar também, que de alguma forma marcou ele e você nunca esqueceu, né, Everton? Não. Das palavras que você ouviu naquele dia. Você pode comentar sobre isso? Marcon, igual aqui essa parte aí fala sobre prisão, né? Eu já fui preso, ou melhor, apreendido, né, cerca de 3 vezes. 2 vezes quando menor e 1 vez já era maior de idade. Mas nessas 3 vezes eu nunca cheguei a passar um grande período, um grande tempo lá, né? As leis do nosso país a gente sabe aí como é. E era adolescente, né, jovem, e acabei ficando pouco tempo. E numa dessas prisões, inclusive essa aí mesmo, desse vídeo, né, aí que foi gravado aí por uma emissora lá de Goiânia, algo me chamou bastante atenção. Nesse dia a gente praticou aí um roubo em uma residência, a gente entrou, estourou o portão da residência, fez a limpa lá na gira, fez a limpa nessa casa. Costuma dizer. Como costuma dizer. E aí então, a gente pegou o carro da vítima, colocou as coisas dentro, deixou em um lugar, aí a gente saiu já com a arma procurando fazer outros assaltos, né? Praticar outros assaltos ali com o carro da vítima. E numa dessa, a polícia começou a perseguir a gente, né? Uma polícia civil, um carro da civil começou a perseguir, a gente ali apreendemos fuga ali na região do Terminal Bandeiras, e a gente foi pego lá no Parque Oeste Industrial. E aí, cerca de 7 viaturas, era perto do batalhão, já rapidamente, já 7 viaturas, já cercou, fez o cerco. Eu lembro do dia as balas, eles começaram a atirar, acho que na direção do pneu do carro, e eu vi as balas batendo no chão, era um chão de terra, e a terra e a poeira levantando. E a gente foi pego, foi lá para o batalhão, e chegando lá, aqui até mesmo no vídeo mostra um senhor, um rapaz, um homem em pé ali na porta do batalhão. E algo me chamou bastante atenção. Esse rapaz era a vítima, o qual nós entrou dentro da casa dele e fez esse roubo aí, roubando até mesmo o seu veículo. E algo me chamou bastante atenção. Eu estava lá, como o vídeo aqui mostra, algemado, com as mãos para trás, cabeça baixa. E ele chegou perto de mim, e eu olhei para ele. E ele olhou dentro dos meus olhos e disse o seguinte: eu sou cristão, eu sou evangélico, e eu vou orar pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Isso nunca eu esqueço, as palavras a qual ele me disse naquele dia. Para você ver, ele poderia ter me xingado, ele poderia ter me batido, até mesmo merecia, olha o que eu fiz. Mas não, ele disse que ia orar pela minha vida. Glória a Deus, aleluia. E eu acredito que certamente ele orou. Né? A Bíblia nos fala que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. Eu creio, eu acredito que realmente aquele homem, aquele cristão, de verdade orou pela minha vida. Glória a Deus. Veja como é importante um cristão usar a sua fé, o cristão usar a palavra de Deus. Se aquele homem tivesse deferido palavras de, vamos dizer assim, de humilhação sobre a vida do Everton, talvez ele ficaria revoltado contra aquele homem, mas não. Aquele homem falou para ele que iria orar por ele. E aqui cabe uma crítica construtiva. Você que é cristão, não devemos nós julgar as pessoas que ora está em trevas. Muitas das vezes, muitas pessoas têm esse preconceito: eu não vou em certo lugar porque ali tem uma pessoa assim, eu não vou em certa casa porque tem um indivíduo assim. Esse preconceito ele tem que acabar. Eu já vivi a experiência de ouvir pessoas falando: eu não passo naquela rua porque lá só tem perdidos. E nós somos chamados para a luz de Cristo, para fazer o ide, ir aonde estão os perdidos, e pregar e mostrar a luz de Cristo. Então fique com
essa palavra no seu coração. Não tenha preconceito. Se houver oportunidade, pregue, porque essa pessoa ficará marcada como ficou marcado o Everton. Glórias a Deus. Mais alguma coisa que você quer comentar, Everton? Não. Então vamos seguindo aqui com o nosso slide. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só é possível alcançar a liberdade desse mundo de escuridão através de Jesus. Através de Jesus. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o verdadeiro caminho. E agora vamos falar como foi esse encontro com Jesus, velho. Eu gostaria que você comentasse, e aí a gente vai seguindo agora para a parte onde você recebeu essa transformação da parte de Deus. Amém. Marcon Douglas, eu acredito assim que realmente, né, foi algo sobrenatural da parte de Deus na minha vida. Né? Somente o Senhor Jesus pôde ser capaz de fazer isso que aconteceu na minha vida. Eu vejo o seguinte, o encontro, né, que eu tive com Jesus não foi, né, de uma forma miraculosa ali como Saulo na estrada de Damasco, mas foi o Espírito Santo, a voz de Deus falando no meu íntimo, né, pessoas orando pela minha vida, né, pessoas apresentando o meu nome, né, para que Deus viesse a me transformar, a me moldar, a modificar a vida a qual eu estava vivendo. E eu creio que essas orações foram atendidas por Deus. Quantas vezes a minha mãe orou por mim, quantas vezes pessoas ali do meu meio familiar também oraram por mim, né? Até mesmo você, eu lembro da vez que você me disse, né, que vocês faziam um trabalho e você dirigia a congregação no mesmo setor onde eu vendia drogas. Sim. Eu tinha um ponto de drogas ali naquele setor. E você, por várias e várias vezes, passava ali na rua, né, de madrugada, várias vezes orando para Deus. Você tinha conhecimento, né, dessas pessoas que viviam ali nesse mundo de trevas, nesse mundo das drogas. Né, e por várias e várias vezes você passou ali orando, pedindo a Deus a mudança, a transformação. E eu quero te dizer, Marcon Douglas, que dali daquele local, eu já saí dali com a vontade de mudar de vida. Glória. Daquele lugar, do setor aeroporto onde eu morava, dali em diante eu comecei a ter esse sentimento de mudar. Essa voz que dizia que aquela não era a vida a qual eu deveria viver. E a mudança, ela vem, e como o Everton falou, e é sobre isso que nós vamos falar agora, a mudança, e a oração, ela pode muito no seu efeito. Veja que o começo da mudança da vida do Everton, esse encontro que ele teve com Jesus, ele acredita que foi através das orações da família, das orações das pessoas que o conhecia. Inclusive ele citou esse episódio, onde realmente ali nós levantávamos 5 horas da manhã e passávamos no setor orando, e eu sabia que tinha uma casa lá, onde havia um jovem que vendia drogas, e eu falava: Deus, salva, transforma, liberta. Olha, quero dizer para você, amigo, não desista da sua família, não desista do seu pai, não desista da sua mãe, do seu filho. Jesus pode transformar a sua história, Jesus pode transformar a história da sua família, e a oração, Everton, ela tem esse poder. Muitas das vezes alguém já até disse: eu vou parar de orar por ele. Eu vou parar de orar por ele. Não pare de orar por ele. Não pare de orar por ela. Deus é poderoso para fazer milagre. E essa mudança, ela veio na vida do Everton. Então, ele começou a sentir no coração que ele deveria mudar, né, Everton? Você começou a sentir no seu coração que você deveria mudar. E quando foi a primeira vez que você pisou o pé dentro da igreja? Quando veio essa mudança, essa vontade, você foi para a igreja e lá você começou a caminhar os seus passos com Cristo? Marcon, assim, a minha família, ela sempre teve assim, um vínculo com pessoas evangélicas, né, pessoas cristãs. Recebíamos várias visitas, convites, né, desde a minha infância, para estar participando de um culto. Mas a gente sempre foi
assim, com o coração endurecido, né? Nunca tivemos assim, esse desejo de querer servir a Deus, né? E aí, a partir desse momento, né, há cerca de 8 anos atrás, Deus começou a falar de uma forma intensa ao meu coração. Eu comecei a visitar uma igreja, né? Eu comecei ali a ouvir a palavra de Deus. Eu comecei eu mesmo pegar a Bíblia e começar a ler e ver que a maneira que eu estava vivendo, a maneira a qual os meus passos estavam sendo... o caminho que estava ali por mim sendo trilhado me levaria a um lugar de ruínas, a um lugar de trevas, um lugar onde não seria um lugar agradável, né? Até mesmo a vida ali a qual eu estava vivendo não agradava a Deus. E então, quando eu comecei a me enxergar, eu comecei a ver que a maneira que eu me vestia já não estava assim tão adequada conforme eu sentia o que Deus queria de mim. A maneira com que eu falava foi mudada, as minhas amizades, o vínculo ali, os meus amigos, todos foram... Comecei a afastar, comecei a ver que aquilo não era para mim, que Deus tinha algo muito melhor na minha vida. E foi esse processo, foi um processo demorado, até hoje eu estou nesse processo, assim, a gente vê aí que esse processo é a santificação. Sim. Né? O cristão, a todo momento, ele deve buscar ser melhor, buscar a querer cada vez mais agradar a Deus, estar de conformidade com a palavra de Deus. E eu vejo assim que o quanto foi realmente o Espírito Santo, quando eu me enxerguei, quando eu comecei a me ver, aquele jovem que usava drogas já não usava mais. Glória a Deus. Aquele jovem que era fanático por torcida organizada. A gente lá em Goiânia ou matava ou morria por causa de um time de futebol. Hoje eu nem sequer paro para ver um time de futebol jogando assim, porque eu vejo que não é mais tão atraente para a minha vida como era antes. E eu vejo em cada momento da minha vida o verdadeiro agir de Deus. Glória a Deus. E é interessante dizer que o Everton, ele aceitou Jesus como Salvador, e a gente costuma dizer que a gente aceitou Jesus, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus nos aceitou, né? Então, o Everton, ele aceita Jesus como Salvador e ele começa a passar por um processo. E muitas das vezes tem pessoas que gostam, muitas das vezes, de criticar. Cabe aqui também uma crítica construtiva. Não é tempo de criticar, é tempo de você acolher, se achegar a essa pessoa, muitas das vezes dar essa força que é necessário. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não é tempo mais de condenar aquela pessoa, não é tempo mais de apontar o dedo. Ah, mas aquela pessoa foi isso, mas aquela pessoa fez aquilo. Não, agora é tempo de esquecimento, é tempo de acolher, é tempo de ajudar. E muitas das vezes falta isso, Everton. Pessoas que se convertem e ficam ali jogadas de escanteio e não tem um apoio, não tem um respaldo pela liderança. Graças a Deus que nós temos homens e mulheres de Deus que fazem a diferença. Tem as exceções, é claro, mas nós sabemos que o Evangelho, ele deve ser feito assim, amor ao próximo. Nós temos aqui agora, e é disso que vamos falar, que é a nova arma, né? Aqui ele estava armado com uma arma que tira vida, e aqui agora, atualmente, ele está armado com uma arma que dá vida. Como é isso, Everton? Marco Douglas, assim como eu disse anteriormente, eu tinha muito medo, né, a questão de perder a minha vida, né? Esse mundo, ele acaba atraindo inimigos para a sua vida. A pessoa vive sendo perseguida a todo momento. Por exemplo, a minha mãe, todo momento que alguém ligava, já pensava que era uma notícia ruim, né? Que algo de ruim teria acontecido com a minha vida. Então é uma vida onde a pessoa acaba tendo que utilizar, né, uma arma ali para se defender,
né? Uma arma às vezes para impor respeito, às vezes para se sentir ali de uma certa forma uma pessoa aceita, né? Ali no seu meio. Então era essa a maneira que eu vivia. Até mesmo numa dessas prisões que você passou aí anteriormente, que a gente comentou, as polícias chegaram lá em casa, arrombaram a porta e estava com uma arma debaixo do travesseiro. Então todo momento eu andava armado. Todo momento eu achava que era necessário estar com uma arma de fogo ali para, caso precisasse, eu já estava preparado. E há 8 anos, pela graça e misericórdia de Deus, eu nunca peguei uma arma de fogo. A única arma mais poderosa, muito mais poderosa, incomparavelmente poderosa, é a palavra de Deus. Essa sim eu sei que me protege. Essa sim eu sei que me garante não só uma vida de prosperidade, de segurança aqui, mas uma vida de glória, uma vida onde eu estarei com Jesus na eternidade. E essa, como você disse, não é uma palavra que fere, não é uma palavra que mata, mas é uma palavra que cura e que dá vida. Glória a Deus. Então aqui você pode ver o antes, né, e o depois. O Everton já com a palavra de Deus em suas mãos, que, como ele falou, já não traz mais destruição para a vida das pessoas, porque agora essa arma, ela traz vida. E olha o que a Bíblia diz sobre essa arma poderosa, Hebreus 4:12, Everton. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, glórias a Deus, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a arma poderosa, a verdadeira arma que transforma vidas. Glórias a Deus. Então, muitas das vezes, o homem ele é apegado a certo tipo de coisa que ele acha que está protegido, quando na verdade, a verdadeira proteção vem através de Deus e da palavra que Deus nos dá. Aí nós temos aqui agora o Everton já levando a palavra de Deus. Coloquei uma foto aqui de nós dois juntos na igreja, mas veja aqui, ó, aqui ele está na frente de um presídio, aonde o Everton um dia foi levado preso, não nesse presídio aqui exatamente, mas agora ele está aqui já levando a palavra de Deus aos que estão presos pelo diabo, que estão presos pelas coisas mundanas. E ele agora aqui nessa foto, juntamente, né, com um grande homem de Deus também, levando a palavra de Deus. Aqui está nos púlpitos das igrejas pregando a palavra de Deus, né, e não é mais com uma arma que tira vidas, mas com uma arma que dá vidas. E aqui, né, sou eu e o Everton na igreja, né? Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela oportunidade de te conhecer. E eu quero ressaltar aqui uma palavra que eu falei para o Everton, quando ele começou a frequentar a igreja, né, a instituição religiosa. Eu disse para ele, olha, a instituição não é perfeita, né? Você vai ver imperfeição, você vai ver defeitos, mas você deve olhar para Cristo. E é isso que eu quero dizer para você, amigo. Olhe para Jesus. Em todos os lugares vamos encontrar defeitos, porque são pessoas que estão ali. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver que em Jesus não há defeito. Em Jesus só há perfeição. Glórias a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, e é isso que o Everton está fazendo hoje. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glórias a Deus. E é isso que o Everton está fazendo hoje. Levando o evangelho, levando a palavra de Deus até as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Everton, você quer comentar a respeito disso? Como é hoje você levar a palavra de Deus? A sua satisfação, o que isso representa na sua vida hoje? Marcon, eu vejo da seguinte forma. Sempre quando eu vou levar a palavra de Deus, ainda mais em lugares, né, onde a maioria das pessoas não são evangélicas, não são cristãs, né, não conhecem Jesus, não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu vou com uma mentalidade, com uma visão, que da mesma forma que esse evangelho me encontrou, da mesma forma que esse evangelho transformou de fato a minha vida,
Ele também pode transformar a vida daquele traficante, daquela prostituta, daquele alcoólatra, daquela pessoa idólatra. Deus pode de fato transformar. Eu creio nisso e eu vivo isso. O poder de Deus é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glórias a Deus. E o Everton está aqui para provar que Deus faz essa transformação. E o Everton começou então a frequentar a igreja, começou a desenvolver um trabalho na igreja, e um homem que estava perdido, agora ele se encontra com Jesus, está vivendo na luz, e é lindo o que acontece, a transformação. Deus prospera, Deus dá uma vida nova, uma identidade nova, e vamos falar aqui agora também o que Deus te deu, né, que foi um casamento abençoado. Hoje o Everton é casado com a Priscila, uma mulher de Deus, e o Senhor proporcionou isso a ele. E quem sabe você está aí dizendo, eu não vou encontrar ninguém, eu não vou ter uma família, eu sou tão perdido que eu não vou ter uma família. Olha, veja só o exemplo do Everton, homem de Deus, casado, cristão, tem uma empresa abençoada também, né, o Everton? Hoje, olha só isso. E está aqui para dizer que Jesus pode fazer essa transformação. O seu casamento, Everton, esse encontro também, né, que você teve, né, com a Priscila, que hoje é sua esposa, você achava que um dia poderia ter, né, uma família tão abençoada assim? Marcon, não, jamais. Igual você mesmo disse aí, eu não tinha esse pensamento, jamais eu consegui imaginar eu tendo a vida a qual eu tenho hoje. Né? Deus, ele é maravilhoso. Não só abençoou na questão da minha transformação, mas igual você mesmo disse, abençoou na questão do meu emprego, né? A questão do meu casamento. Né? Eu vejo que foi algo realmente da parte de Deus. Né? Sou casado com uma mulher realmente abençoada, né? Tem me ajudado, né? Em cada etapa da minha vida, cada passo que eu dou, ela está ali presente. Né? Inclusive ela está aqui também, juntamente com a gente aqui. Né? E eu agradeço muito a Deus, né? Por ter ela ao meu lado, por ela sempre estar ali me ajudando, me auxiliando. Né? Às vezes eu quero ir por caminhos assim que ela, né, que está de fora, está vendo, não faz isso, não fala dessa forma, não age dessa maneira. Então eu vejo o quanto Deus foi maravilhoso na minha vida de ter colocado ela ao meu lado. Né? Nós temos aí construído a nossa vida junto. Né, compramos a nossa casa, nós temos, cada um, ela tem o seu emprego, ela trabalha no escritório de advocacia, e a gente tem ali também a nossa empresa onde eu trabalho. Então eu vejo quanto Deus, né, foi misericordioso, quanto Deus ali, conduziu cada passo da minha vida, né, mesmo sem merecer, mesmo sendo um jovem, como a gente viu, que deu tanto trabalho, né, para minha família, né, fez coisas que desagradavam a Deus, mas mesmo assim Deus foi misericordioso e hoje me deu uma nova vida e está me abençoando em todas as áreas da minha vida. Glória a Deus. Então observe só, das trevas, da escuridão para a luz, Deus lhe dá uma identidade, um nome novo, Deus te dá a oportunidade de levar a palavra dele, porque é uma oportunidade maravilhosa. Deus te dá uma esposa, Deus te dá uma empresa, Deus te dá uma família abençoada, e você vê que como Deus ele vai trabalhando e fazendo as coisas acontecer, coisas que nós não imaginamos. Então eu quero aqui também ler uma palavra bíblica que está nos Salmos, de número 128, versículo 1 ao 6. Olha o que a palavra de Deus diz: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha só, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Hoje o Everton é um homem que teme ao Senhor. Olha só, então essa promessa é para o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Esse último
pedaço aqui dessa estrofe dos Salmos, é uma promessa para Israel, mas que ela chega até nós, né? E inclusive quando fala aqui haja paz em Israel, a gente ora por Israel, porque agora está havendo um conflito muito grande ali, e que haja realmente paz em Israel. Mas veja que isso é uma promessa bíblica para o homem que teme a Deus. Você é um homem que teme a Deus, Everton. Amém. E você pode ter certeza que aqui agora só está faltando os filhos, mas em breve vai chegar. Glórias a Deus. Amém. Então a promessa de Deus praticamente está toda completa. Glórias a Deus. Vamos seguindo aqui para o nosso encerramento. E eu quero encerrar, e eu vou dar a palavra para o Everton comentar ainda, mas eu quero encerrar com essa palavra: Deus te ama. E João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glórias a Deus. Everton, eu quero te agradecer pela sua participação, que as pessoas levem essa palavra como inspiração para as suas vidas, e que vocês superem os seus desafios, os seus obstáculos, e que Jesus resplandeça a sua luz sobre a sua vida, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando essa live. Palavras para nós encerrarmos, Everton. Marcon, eu queria deixar aqui minhas palavras finais dizendo o seguinte: jamais eu pensava que eu poderia ter a vida a qual eu tenho hoje. Igual eu disse anteriormente, eu vivia naquela vida, as pessoas ali do meu setor, em Goiânia, ali do setor onde eu morava, que me conhecem e vê verdadeiramente o quanto Deus me transformou, né? E por diversas vezes ali a gente trocava tiro, né, com as pessoas, os traficantes rivais, levava tiro também, inclusive eu tenho uma bala até hoje alojada na minha perna, decorrente dessas situações, né, decorrente dessas coisas que aconteceu na minha vida. E numa dessas vezes que vieram tentar tirar a minha vida, vários jovens armados me esperando ali na porta, na esquina ali da minha casa. Quando eu olhei para eles, e eles armados, arrancaram as armas, já era quase meia-noite, começaram a atirar na minha direção, e foi vários e vários tiros. E um chegou a pegar na minha perna. E aí eu liguei para minha mãe, dizendo que eu estava no hospital, que fui baleado, ela chorando, desesperada. E numa dessas, a minha mãe, indo na igreja, buscando a Deus por a minha mudança, pela minha transformação, um pastor chegou para ela, um pregador chegou para ela e disse assim, que Deus tinha algo na minha vida. Eu não entendia. Ele disse assim para ela que um desses tiros, foram mais de quase 30 tiros, várias armas de fogo, eu ouvi as balas passando assim perto da minha cabeça, o zunido das balas, e um acabou pegando na minha perna, e o pastor disse para minha mãe que um desses tiros era para pegar bem no meu coração e acabar com a minha vida. E não aconteceu, esse tiro não acertou o meu coração. Sabe por quê? Ele disse para minha mãe, porque Deus tinha um plano na minha vida. Glória a Deus. Eu não acreditava, eu não entendia. Como assim Deus tinha um plano na vida daquele jovem drogado, aquele jovem perdido no mundo das drogas. Mas como esse texto que o Marcon leu, né? O amor de Deus pelos perdidos, o amor de Deus pelos pecadores. E eu aceitei esse amor. Eu abracei esse amor, essa graça de Jesus para com a minha vida. E Deus tem agido, Deus tem transformado em todas as áreas da minha vida. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha nessa live. Que Deus abençoe você, o Everton, por ter atendido nosso convite, por estar aqui. Muito obrigado pela sua amizade, também pela vida da Priscila, pela amizade. Quero aqui também levar a palavra aos familiares do Everton, amigos que estão aí no Instagram assistindo essa live. Que Deus abençoe vocês. Pode buscar em Deus, porque Deus ele tem a resposta certa, na hora certa, e nada foge do controle do Senhor. Então, que Deus te abençoe, muito obrigado. Com certeza, em outras oportunidades, o Everton estará aqui, falando de temas da Bíblia, conversando em um bate-papo bem legal, e eu tenho certeza que oportunidade não vai faltar, viu, Everton? Amém. Então, que Deus te abençoe, muito obrigado, e segue a gente aí no Instagram. Que Deus abençoe vocês.